Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um episódio muitíssimo importante, né? E merecidamente é um episódio um pouco esquecido, né? Bom, antes de começar o vídeo, é muito importante frisar que o integralismo é uma frente ampla espiritualista que acolhe pessoas de todas as religiões, tá? Bom, vamos ao assunto do vídeo. Em 1936, né, ocorreu no nosso país um evento de singular importância. Que evento foi esse? As aparições de Nossa Senhora das Graças no Sítio da Guarda, né, em Pesqueira, em Pernambuco. Essas aparições elas são muito importantes porque elas têm elementos muito credíveis. A história é a seguinte: duas meninas, uma das quais se tornou religiosa e faleceu em 2013. Essas duas meninas saíram para coletar mamona. E como aquela região era uma região onde o bando do Lampião costumava praticar crimes, uma delas, né, falou para a outra: o que vai nos acontecer se aparecer Lampião? A outra respondeu que não tinha medo, porque Nossa Senhora cuidava delas. A partir dali, Nossa Senhora começou a aparecer para essas meninas, né? E rapidamente a comunidade foi tomando conhecimento dessas aparições. Não demorou para que se pedisse provas, né, a Maria da sua presença, né? E ela deixou lá uma fonte, uma pedra, começou a jorrar água, né? E até hoje essa fonte está aí, né? Na qual ela disse que aqueles que se banhassem com fé obteriam a cura das doenças. E até hoje a fonte está aí. Muito bem. 1936 é um ano muito conturbado aqui no Brasil, porque os comunistas a soldo de Moscou promoviam o caos e o terrorismo em diversos lugares, né? Mas o que isso tem a ver com integralismo? Bom, em todos os lugares que eu pesquisei sobre essa aparição, você tem todos esses detalhes que eu contei aqui para vocês, muito melhores até, né? Até o próprio padre Paulo Ricardo, um homem seríssimo, fala dessa aparição e trata do assunto, né, até uma medida. Mas eu não sei se propositalmente ou se de maneira inocente, na maior parte dos relatos se omite um trecho da conversa, de uma conversa que houve entre Maria e o sacerdote. O que aconteceu? Da onde veio esse trecho? Muito bem. Em uma determinada altura, um sacerdote foi até o local com as meninas e ele fazia perguntas para Nossa Senhora em outras línguas. E Nossa Senhora respondia essas perguntas às meninas, que passavam as respostas ao padre. Perguntas absolutamente complexas, né? Tanto de teologia como de política, como veremos. Agora, o livro chamado Eu Sou a Graça, as aparições de Nossa Senhora das Graças em Pernambuco, na página 293, ele traz um trecho que é singularmente importante para nós integralistas. Nossa Senhora, naquela aparição, ela tinha como centro ali da sua aparição, da sua mensagem, né, o fato de que, se nós não orássemos e fizéssemos penitência, o comunismo dominaria o Brasil. Ela veio para falar o que nós deveríamos fazer para evitar a maligna ideologia do comunismo, né? Mas havia, então, como eu disse, uma outra força no cenário político igualmente grande, maior que o comunismo aqui no Brasil, que era o integralismo de Plínio Salgado. Então era plenamente cabível que o sacerdote perguntasse aquilo que ele efetivamente perguntou a Nossa Senhora. Ele perguntou o seguinte: é conveniente auxiliarmos o integralismo? E a resposta de Maria foi
das mais belas que nós podemos imaginar. Maria disse o seguinte: se quiseres. Por que essa resposta é tão bela? Se quiseres. Por que ela é tão importante? Vejam, Maria veio e deixou claro que o comunismo era maligno. Se o integralismo também fosse numa pergunta direta, tal qual foi feita pelo padre, a sua resposta teria sido não. Não devemos auxiliar o integralismo. Mas Maria poderia ter dito, sim, devemos auxiliar o integralismo? Não. Por que não? Porque o integralismo é, dentro das realizações humanas, o integralismo é um dos muitos meios igualmente legítimos aos quais os homens podem fazer a sua adesão para lutar pela comunidade, pela sociedade. Então, ao dizer se quiseres, ela retira o integralismo daquela esfera das ideologias nefastas. Imediatamente ele está retirado dali. Ele foi colocado entre os meios legítimos aos quais o homem não peca por fazer a sua adesão. Agora, se ela tivesse dito deves, então o integralismo teria sido colocado acima dos outros meios igualmente legítimos, o que não era necessário, não era o caso. O integralismo é tão legítimo quanto outros muitos meios que existem para o homem fazer a sua adesão para trabalhar pela sociedade. Agora, isso pode nos levar a algumas perguntas. Você pode me perguntar, por exemplo, mas o integralismo daquela época é o mesmo integralismo de hoje? E outra, ainda mais importante, o integralismo pode se tornar uma força perversa? E eu vou responder. Vamos lá. O integralismo de ontem é o mesmo de hoje. Os livros escritos pelos doutrinadores de ontem são os mesmos que chegaram para nós hoje. Então, se você seguir aquilo que foi ensinado pelos doutrinadores integralistas, se você fez adesão àquilo, é impossível que das suas mãos saia uma ação nefasta. É impossível. É impossível que você realize um trabalho perversor, digamos assim, da sociedade. Agora, tudo o que o homem coloca a mão é passível de se tornar ruim. Por quê? Porque tudo que nós fazemos nessa vida precisa se remeter a Deus para que seja perfeito. E tudo que o homem faz pode, se o homem olhar de modo errado, ele pode colocar esta coisa que ele faz no lugar que cabe somente a Deus, tornando isto que ele faz um ídolo. E a partir do momento que o que ele faz se torna um ídolo, então tem tudo para se tornar uma força perversa. Então tudo que o homem faz pode se perder, sim, e entre todos os assuntos, entre todas as coisas, com o integralismo não é diferente. Agora, para que isso aconteça, os integralistas precisariam pegar todas as obras de Plínio Salgado e queimar. Ficar só com os seus achismos e talvez com o nome e a simbologia, como muitos políticos hoje fazem. Ficar com uma simbologia, um certo aspecto integralista, aceitar uma parte e dispensar a outra parte. Agora, se considerarem a obra dos doutrinadores integralistas, é impossível que as fórmulas integralistas levem a uma coisa perversa. Porque o integralismo só pode fazer dignificar o homem. Se os inimigos do Brasil instrumentalizam a sociedade para torná-la uma ferramenta para pôr a perder a dignidade do homem, para negar ao homem o seu direito à imortalidade pela religião, que é o que fazem os materialistas,
Então os homens têm a obrigação de impedirem que isto aconteça. Tá? Agora, quem são esses homens que vão impedir que isso aconteça? Entre outros grupos igualmente legítimos, está o integralismo. Né? Buscai a Deus sobre todas as coisas, o resto lhe será dado por acréscimo. Isto é a verdade. Mas quando você vê que existe uma força maligna instrumentalizando a sociedade dos homens, né, para que ela se torne cooperativa numa obra de destruição do homem, né, você não pode ficar assistindo de camarote isto acontecer, dizendo, bom, eu vou buscar a Deus e que se dane a sociedade. Faz parte da sua obrigação não permitir que isto aconteça e fazer todo o possível para que isso não aconteça, para que este inimigo não triunfe. Então, é mais que natural quando os inimigos de Deus, da pátria e da família tentam perverter a sociedade, que aqueles que proclamam a existência de Deus se reúnam para impedir que isto aconteça. Porque vocês são capazes de imaginar quantas vidas se perderiam numa sociedade instrumentalizada para o mal. É possível imaginar isto? É, porque a história nos legou muitos exemplos. Mas na raiz de todas as ideologias, vocês vão encontrar sempre o ídolo, né? Ou uma coisa colocada no lugar de Deus. E isto é coisa que os integralistas nunca jamais farão.